Olá, está no ar MP Cidadão e no nosso programa de hoje você vai ficar por dentro dos principais destaques do MP do Rio de Janeiro no quadro Minuto MP RJ. Nossa equipe de reportagem esteve em Santa Maria Madalena apurando irregularidades na contratação e execução de serviços de pavimentação nas estradas daquele município. E no nosso bloco de entrevistas, nós teremos hoje o primeiro de 2 programas sobre a plataforma digital Consumidor Vencedor, um projeto pioneiro do MP-RJ que já foi adotado por outros MPs em outros estados. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E a nossa equipe de reportagem esteve no município de Santa Maria Madalena averiguando denúncias de utilização de material de baixa qualidade na pavimentação de estradas da cidade. Acompanhe. Santa Maria Madalena é conhecida por ter o 3º melhor clima do Brasil e foi nesse município, que possui um pouco mais de 10 mil habitantes, que a atriz Dercy Gonçalves nasceu. Dercy espalhou seu humor e suas piadas por todo o Brasil, mas a história que o MP Cidadão veio contar aqui do município, infelizmente, não tem graça. R$ 1.352.792. Esse é o valor referente às obras de pavimentação asfáltica realizadas nas estradas MM27 e MM94. Nós estamos na estrada MM94 e é fácil observar que a obra aqui não foi concluída. A parte da obra que foi feita está em péssimas condições. Quem responde por esse trabalho é a construtora Márcio Costa Limitada. A inexecução parcial dos serviços contratados e a baixa qualidade do material utilizado nas obras de pavimentação asfáltica das estradas apontou possíveis irregularidades na contratação da sociedade empresária construtora Márcio Costa Limitada. O MP-RJ ajuizou uma ação civil pública por improbidade administrativa. 3 ex-prefeitos da cidade fazem parte da extensa lista de réus desse caso. Apesar das evidências da má condução e realização das obras, todos os processos de pagamento foram autorizados pelos ex-prefeitos que exerciam seus mandatos ao longo desse período. Além dos ex-prefeitos, também são réus na ação os ex-secretários municipal de obras, entre outros servidores, a construtora Márcio Costa Limitada e o município de Santa Maria Madalena. Ficou evidente, por meio da conduta dos réus, que houve enriquecimento ilícito da construtora e dos agentes públicos. O MP-RJ requereu o integral ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público, que até a presente data soma R$ 1.798.000. E agora é a hora do quadro Minuto MP-RJ com as notícias do Ministério Público em 1 minuto. Confira. Olá, José. O MP-RJ obteve, junto ao governo do estado do Rio de Janeiro, a adoção das medidas necessárias para a instalação da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Embora instituída por lei, a DECRAD não havia sido devidamente instalada no Rio de Janeiro, mesmo com um considerável aumento nos registros de casos de intolerância religiosa no estado. A DECRAD tem como finalidade combater todos os crimes praticados contra pessoas, entidades ou patrimônios públicos ou privados cuja motivação seja o preconceito ou a intolerância. E o MP-RJ firmou um termo de ajustamento de conduta com o Gabinete de Intervenção Federal e com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária para adequar os serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos dos presídios aqui do Rio. Para se ter ideia da dimensão da atividade, o recolhimento diário de resíduos sólidos nas unidades prisionais varia entre 30 e 40 toneladas, inclusive de resíduos infectantes provenientes do hospital penitenciário. Assim, a eventual interrupção pode provocar grave crise sanitária, além de riscos iminentes à saúde e à desestabilização da segurança institucional. E para finalizar nosso quadro, uma boa notícia. Após a solicitação do MP-RJ, o governo do estado publicou o decreto que trata da nomeação de 96 aprovados em concurso de 2014 para o cargo de papiloscopista policial de 3ª classe da Polícia Civil Fluminense. Esses foram os destaques do nosso site mprj.mp.br. Um grande abraço, Zé. Até a próxima. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo e você não saia daí porque MP Cidadão volta já já.
E nós estamos de volta com o MP Cidadão e eu recebo aqui no estúdio os promotores de justiça Cristiane Cavassa e Sidney Rosa da Silva Júnior, coordenadora e subcoordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Tutela Coletiva e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Sejam bem-vindos. Eu já começo a nossa conversa convidando o nosso telespectador a assistir um vídeo explicativo sobre o portal Consumidor Vencedor. Vamos acompanhar. O MPRJ atua na defesa dos consumidores quando uma prática comercial ou uma mesma empresa fornecedora de produtos desrespeita os direitos dos consumidores de uma forma geral, como quando muitos consumidores têm dificuldade para efetuar e receber chamadas de aparelhos celulares devido à má prestação do serviço, quando muitos consumidores recebem cobranças indevidas de empresas de fornecimento de água e de energia elétrica, quando é desrespeitado o direito ao transporte público de qualidade, quando os consumidores são prejudicados pela venda de combustível adulterado, entre outros. Para melhor proteger aqueles que foram lesados em seus direitos, o MPRJ criou o site Consumidor Vencedor, um canal de diálogo com todos os cidadãos. Bom, quero começar com a doutora Cristiane. Doutora Cristiane, como é que nasceu esse projeto? Bom, esse projeto, na verdade, foi ideia de uma procuradora de justiça, a Heloísa Carpena. Trabalhando na segunda instância, ela começou a perceber que o Ministério Público ganhava muito, né? Cerca de 80% dos recursos eram julgados favoravelmente nas ações civis públicas. Só que, por outro lado, a gente também não via a realidade do consumidor melhorar nessa mesma proporção. É claro que a efetividade da decisão judicial tem uma série de fatores que podem justificá-la, né? Mas havia um em que a gente poderia trabalhar, que era a informação. E todo o projeto ele foi baseado nessa questão da informação. O que acontece quando há um julgamento definitivo? Essa sentença, esse acórdão é publicado no Diário Oficial. E o consumidor não vai lá ler o Diário Oficial para ver se tem uma decisão que o beneficia. Então ele não fica sabendo das decisões que o Ministério Público obteve na Justiça e que ele poderia usar em seu favor, né? Muitas vezes até para receber uma indenização, uma restituição por uma cobrança indevida. Por outro lado, o Ministério Público também não tem equipes de fiscalização que pudessem, uma a uma, conferir se essas decisões estavam sendo cumpridas. Então, a ideia foi criar um site onde a gente tivesse uma linguagem simplificada, onde a gente traduzisse o juridiquês, onde a gente mostra para o consumidor a atuação do Ministério Público, aqueles direitos que já foram reconhecidos para incentivá-lo a buscar esses direitos perante a empresa. Por outro lado, a gente também incentiva o consumidor a comunicar ao Ministério Público sempre que uma decisão está sendo descumprida. Então, ele também pode ter uma via direta com o promotor de justiça daquele caso para comunicar um descumprimento e o Ministério Público vai adotar as providências cabíveis. Eu queria passar para o doutor Sidney, mas eu queria finalizar com uma questão que me surgiu agora. Esse processo todo onde o fornecedor, né, do serviço ou do produto, ele é penalizado, também não faz com que ele se reeduque. Também a gente não tem muita alteração no comportamento desse outro lado? O grande problema da gente não penalizar uma irregularidade, uma ilegalidade, é que acaba sendo lucrativo desrespeitar os direitos do consumidor. Porque se um determinado fornecedor ele faz uma cobrança indevida por muitos anos e ele é condenado a parar a cobrança e a restituir esses valores e os consumidores não se apresentam para receber, ele lucrou aquele montante todo. Então passa a ser interessante desrespeitar os direitos do consumidor. Por isso que o Ministério Público precisa dar força a essas decisões. Doutor Sidney, como é que funciona o consumidor vencedor? Bom, o consumidor vencedor tem uma questão que é muito interessante, que é o fato de traduzir o juridiquês para aquele cidadão comum. Um dos grandes problemas, como a Cristiane colocou, era a informação, mas essa informação também não podia ser passada através de uma decisão jurídica, né? Pegar a sentença, pegar um acórdão e publicá-la para o consumidor ler. Então, o processo hoje de trabalhar o consumidor vencedor, a gente recebe toda a ação que o Ministério Público propõe, ou toda decisão judicial que ele obtém numa ação dessa, ou todo TAC celebrado, todo acordo celebrado com a empresa, a gente pega aquela peça, a gente traduz aquela peça para uma linguagem que o consumidor possa entender, um texto bem curtinho, te passa a informação do que ele ganhou ali, o que foi benéfico para ele, e a gente publica isso no site.
né? É claro que tem todas as informações técnicas necessárias, se for um advogado lá, um estudante de direito pode acessar também, mas para o consumidor ele tem essa informação simplificada e se ele verificar o descumprimento, ou seja, eu estou naquela situação, eu comprei naquela loja, eu uso aquele serviço e a empresa está descumprindo essa decisão. Eu posso denunciar esse descumprimento e o sistema manda diretamente para o promotor responsável por aquele caso. Então, o promotor responsável ele vai aplicar a multa, ele vai pedir a cobrança do valor a ser restituído, ele vai tomar as medidas necessárias para que aquela decisão seja cumprida. Gente, o programa só está começando, está muito interessante. A gente vai fazer um pequeno intervalo e no bloco seguinte eu retomo aqui com o Dr. Sidney, que eu fiquei aqui com algumas questões para levantar. Até já, não sai daí. E nós estamos de volta com o MP Cidadão de hoje, falando sobre a plataforma do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, o Consumidor Vencedor. E eu queria retomar no bloco anterior, eu tinha interrompido aqui o Dr. Sidney, para que ele dê para a gente um exemplo, que ocorre como um exemplo que a gente poderia dar assim, para o nosso telespectador, dessa tradução do nosso juridiquês para o cidadão comum. Tem vários exemplos. A gente tem atuações desde a área de alimentos até a área de transporte, plano de saúde. Então, por exemplo, algumas decisões sobre transporte, onde a empresa é obrigada a fazer a manutenção, verifica se os ônibus não estão passando no horário nos pontos de ônibus. Então, a gente traduz e coloca, a empresa foi obrigada a fazer a manutenção, não andar com pneu careca, por exemplo, ou a empresa de plano de saúde foi obrigada a custear determinado tratamento de quimioterapia na casa do paciente. Quer dizer, a linguagem fica uma linguagem né? simples, não é uma linguagem jurídica, não tem termos técnicos, não vai ter lá, vai ser obrigada a cumprir o rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar, não, vai ter lá, vai ser obrigada a cobrir esse tipo de tratamento e que não estava sendo coberto. Maravilha, então, maravilha. Isso é uma vantagem grande para o consumidor. Doutor Cristiane, e o MP do Rio de Janeiro está desenvolvendo uma inteligência artificial, um robô para lidar com essa questão. Como é que é isso? Na verdade, esse é o segundo projeto que tem apoio da Coordenadoria de Análises e Diagnósticos. E o que a gente está fazendo? A gente tem um convênio com o Tribunal de Justiça e começamos a analisar as ações individuais ajuizadas nos juizados especiais. É um volume muito grande de demandas individuais e a gente começou a perceber que é bem maior, inclusive, do que nós recebemos na ouvidoria. Então, tem uma parcela muito grande da população cujos direitos estão sendo desrespeitados, que está sendo obrigada a procurar o judiciário e que o Ministério Público não estava enxergando. Então, esse robô, ele analisa todas as demandas dos juizados especiais para verificar o que é mais recorrente e se a gente identificar ali que tem um problema coletivo que poderia ser tratado pelo Ministério Público, a gente vai encaminhar ao promotor de justiça. Qual é a vantagem disso? Quando o Ministério Público trata aquele problema, a decisão que o Ministério Público obtém numa ação civil pública beneficia todo mundo, não só aquele que entrou na justiça. E isso também futuramente vai poder até contribuir para reduzir o número de ações nos juizados, que é extremamente elevado atualmente. Bom, muito bacana. Olha só, agora a gente vai para o nosso quadro MPRJ Responde. Vamos acompanhar aqui as questões. Qual é o prazo para a troca de um produto eletrônico com defeito, adquirido na loja, sem que ele tenha que ser enviado para assistência técnica? Essa pergunta foi de Roberto de Souza. Doutora Cristiane, como é que a gente responde ao Roberto? Bom, no caso do produto eletrônico, ele é um produto durável. Então, o consumidor tem um prazo de 90 dias para fazer a reclamação. Só que tem uma outra questão na pergunta dele, né? Ele perguntou sobre a troca. Na verdade, o fornecedor, quando recebe essa reclamação, ele tem 30 dias para solucionar o problema. Então, ele tem 30 dias para consertar o produto. Só depois de passados esses 30 dias é que surge para o consumidor o direito de escolher se ele quer trocar por um novo, se ele quer o dinheiro dele de volta. E aí tem um segundo porém. Quando o produto é considerado essencial, uma geladeira, por exemplo, aí ele tem imediatamente o direito à troca. Ele não precisa aguardar esses 30 dias para o conserto do produto. Doutor Sidney, desde a implementação do Código de Defesa do Consumidor, nós podemos afirmar que o nível de danos ao consumidor diminuiu, que o Código ele conseguiu
dar uma efetividade assim, ao consumidor nos seus direitos? O que a gente percebe é que com o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor passou a perceber que ele tinha muitos direitos que ele não conhecia e que ele não buscava, ele não reclamava. Então, os conflitos também aumentam com a vinda do Código, mas os conflitos surgem para melhorar uma relação jurídica que anteriormente era abusiva. Então, o que ocorreu depois da vinda do Código, do aparecimento do Código, foi que esses conflitos vieram à tona, esses conflitos estavam adormecidos e vieram à tona. E a gente verifica que houve sim uma melhora significativa nas relações de consumo. E a gente pretende, trabalhando no Ministério Público, em auxílio, em conjunto com os demais órgãos do Sistema Nacional Estadual de Defesa do Consumidor, continuar nesse ritmo de melhora dos direitos do consumidor. Pois é, doutora Cristiane, o Consumidor Vencedor é uma iniciativa que está só no Estado do Rio de Janeiro, no MP do Rio de Janeiro, ou os outros MPs também estão se articulando ou já estão articulados? Foi uma iniciativa que começou aqui no Rio de Janeiro, mas que teve grande êxito e se tornou nacional. Então, todos os ministérios públicos, inclusive o Ministério Público Federal, agora fazem parte do sistema. Um consumidor que quiser acessar o site, ele vai poder verificar lá toda a atuação do Ministério Público Brasileiro, traduzida, como disse o Sidney, de fácil acesso, e vai poder também reclamar diretamente para os promotores quando houver um descumprimento. Então, Sidney, tem uma cartilha também, né? Tem algumas cartilhas no site, tem o setor de dicas, onde temos cartilhas de compras, planos de saúde e diversas outras cartilhas publicadas por órgãos de defesa do consumidor, que a gente tem acesso e a gente entende que são relevantes, a gente coloca também no site. Então tem muitas dicas. O interessante, a ideia do site é trazer informação sobre aquilo que é concreto, que o consumidor já obteve, mas também sobre direitos que ele pode reclamar, tanto junto ao fornecedor quanto junto aos órgãos de defesa do consumidor. Doutor Sidney, e com relação aos prestadores de serviço público, as companhias de água, de energia elétrica e tal, elas continuam sendo grandes vilãs ainda nas questões relacionadas ao direito do consumidor? Infelizmente, sim. Talvez por haver um mercado mais diferenciado, você não tem tanta concorrência no setor, às vezes um mercado até de monopólio, através de uma concessão. Você acaba tendo uma dificuldade de implementar alguns direitos. Então, a gente ainda vê empresas concessionárias de serviços públicos sendo as empresas mais acionadas pelo Ministério Público, as empresas que mais são demandadas no Poder Judiciário, e infelizmente esse é o cenário. Pois é, gente, olha, vamos ficar atento, procure o Ministério Público do seu estado, você que é do Rio de Janeiro, o nosso MP que está à sua disposição, mas o nosso MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu agradeço os promotores de justiça Cristiane Cavassa e Sidney Rosa da Silva Júnior, coordenadora e subcoordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. E a nossa conversa continua na próxima semana. Você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, mandar suas críticas e sugestões, são muito importantes para a gente, pelo nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra na próxima semana. Um forte abraço, até lá!